Para começar o vídeo, eu quero falar do Corinthians, que chegou a um acordo com o empresário do atacante Pedrinho, que atualmente defende as cores do Atlético Mineiro, emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Esse acerto é para pagar uma taxa de 30% que foi acordada na ida do jogador ao Benfica enquanto ele atuava no Timão. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Para você que não me conhece, eu sou Eduardo, tenho 17 anos, meu maior sonho é ser um grande jornalista esportivo no futuro. Pensando em como que eu poderia seguir este sonho, eu criei este canal, juntamente com o perfil no Instagram, onde eu publico informações do mundo esportivo. No caso seja de seu interesse, o link do Instagram estará aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. Continuando a falar do Corinthians, o Timão venceu o São Bernardo por 2-0 e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Porém, não irá contar com duas peças fundamentais para o time. São elas, Rodrigo Garro e o Antônio Oliveira, pois os mesmos foram expulsos na partida contra o Brno. Falando do rival do Corinthians, vamos falar do São Paulo, que inscreveu o atacante André Silva no Campeonato Paulista. O jogador assume o lugar que era do Rodrigo Nestor. O Nestor não permaneceu na lista, pois o departamento médico recomendou que o jogador não acelerasse o tratamento de sua cirurgia no joelho. Falando de futebol espanhol, vamos falar sobre a seleção espanhola, onde a Real Federação Espanhola de Futebol divulgou os convocados pelo treinador Luis de la Fuente para os amistosos contra a Colômbia e o Brasil. O de la Fuente convocou 26 jogadores, como você está vendo aí na imagem, e a novidade é o jovem Cubarsi, de 17 anos, que atua no Barcelona. Falando sobre futebol brasileiro, vamos falar da Chapecoense, que anunciou a contratação do goleiro Matheus Cavicchioli, de 37 anos, que estava na Água Santa. O guarda-metas chega à equipe catarinense com um contrato válido até o início de dezembro deste ano. Falando agora sobre futebol mineiro, vamos falar do América, que com a eliminação para o Maringá por 2-0 na Copa do Brasil, o Coelho estuda negociar alguns dos principais ativos do clube. São eles, Benítez e o Martínez. Mas detalhe, a equipe só irá negociar os dois caso chegue uma proposta que agrade a diretoria. No caso do Martínez, o jogador só irá deixar o clube caso chegue uma proposta de contratação em definitivo. Ele não será emprestado em decorrência do valor que foi investido na contratação do mesmo. Falando de pré-libertadores, o Nacional do Uruguai venceu o Always Ready no tempo normal por 2-1 e venceu nos pênaltis por 5-4 e garantiu vaga na fase de grupos da competição. Com isso, a equipe uruguaia se junta a Botafogo, Palestino e Colo-Colo na fase de grupos. Falando agora da Libertadores Sub-20, o Flamengo venceu o Rosário Central por 2-1 e se classificou para a final da competição, onde enfrentará o Boca Juniors neste domingo, dia 17, às 3 horas da tarde. Falando de competições europeias, vamos falar da Champions League, que teve os confrontos das quartas de final sorteados. Os confrontos são Arsenal e Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund e PSG e Barcelona. Já falando da Europa League, que também teve os confrontos das quartas de finais sorteados, eles ficaram assim: Milan e Roma, Liverpool e Atalanta, Bayer Leverkusen e West Ham e Benfica e Olympique de Marseille. Quero saber, na sua opinião, quem você acha que irá passar de cada confronto? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Falando de Internacional, o Colorado demitiu o homem que trabalhava como mascote do clube. O rapaz foi desligado do cargo após ser indiciado por importunação sexual pela Polícia Civil. A FIFA confirmou que durante o congresso da entidade, que será realizado em Bangkok, na Tailândia, no dia 17 de maio, haverá votação para saber qual será o país sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. E no momento existem 3 candidaturas. A candidatura do México e dos Estados Unidos, uma candidatura só. A Alemanha, Holanda e Bélgica, também uma candidatura só. E a do Brasil, que está sozinho na candidatura. Falando de futebol carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu a arbitragem das semifinais do estadual. No Fla-Flu, quem será o árbitro será o Wagner Nascimento Magalhães, e no confronto entre Nova Iguaçu e Vasco, a arbitragem será por conta do Yuri Elino. Falando de futebol internacional, vamos falar da seleção portuguesa, onde o treinador informou que o luso brasileiro Galeno não esteve na lista, pois ele prefere atuar no Brasil e, de acordo com o comandante da seleção, ele quer contar apenas com jogadores que desejam representar a seleção portuguesa.
Falando de futebol sul-americano, vamos falar do Equador. A seleção equatoriana convocou os jogadores que irão representar o país nos amistosos contra a Guatemala e a Itália. A convocação contou com 7 jogadores que atuam no Brasil. São eles: Arboleda, Félix Torres, José Cifuentes, Alan Franco, Ener Valencia, Léo Realpe e José Hurtado. Falando de seleção inglesa, o treinador da seleção, Gareth Southgate, revelou que não convocou o lateral do Arsenal, o Ben White, pois o mesmo não quer ser chamado neste momento. E para encerrar o vídeo, vamos voltar a falar de FIFA, que informou que a Copa do Mundo Sub-17 passará a acontecer de forma anual e não mais como acontecia antes, a cada 2 anos. A entidade afirma que as 5 primeiras edições da categoria feminina e masculina começarão a ser disputadas a cada 1 ano a partir de 2025. E de 2025 a 2029 a categoria masculina será realizada no Catar e neste mesmo período a categoria feminina será disputada no Marrocos.